não quereis vir a mim para terdes vida. Apesar de não dizê-lo explicitamente, ele afirma, com efeito, que os homens precisam de uma vida que não têm em si mesmos. Nós todos estamos mortos, a não ser que tenhamos sido gerados por uma viva esperança. Todos nós estamos, por natureza, legalmente mortos. No dia que dela comeres, certamente morrerás, disse Deus a Adão. Embora ele não tenha morrido fisicamente naquele momento, ele morreu legalmente. Isso quer dizer que a morte foi decretada contra ele. Tão logo como num tribunal, o juiz veste a capa preta e pronuncia a sentença, o homem é considerado morto pela lei. Talvez possa passar um mês antes dele ser trazido ao patíbulo para sofrer a sentença da lei. No entanto, a lei o considera um homem morto. É-lhe impossível fazer qualquer transação. Ele não pode herdar, nem legar seus bens. Ele não é nada, é um homem morto. O país, de maneira alguma, o considera como vivo. Há uma eleição. Não lhe é pedido seu voto porque ele é considerado legalmente morto. Ele está trancado em sua cela de condenação e está morto. Ah, e vocês pecadores sem Deus, que nunca tiveram vida em Cristo, estão vivos nesta manhã por adiamento. Mas será que não sabem que estão legalmente mortos? Que Deus os considera como tais? Que no dia que o seu pai Adão comeu o fruto e vocês próprios pecaram, Deus, o eterno juiz, colocou sobre si o gorro preto e os condenou? Vocês falam poderosamente de sua própria posição, bondade, moralidade. Onde estão elas? As Escrituras dizem que vocês já estão condenados. Não tem que esperar para serem condenados no dia do juízo. Ali será a execução da sentença. Já estão condenados. No momento que pecaram, seus nomes foram escritos no livro negro da justiça. Todos foram então sentenciados por Deus à morte, a não ser que tenham encontrado um substituto pelos seus pecados na pessoa de Cristo. O que pensariam se fossem à prisão e vissem o condenado à morte sentado, rindo e feliz? Vocês diriam, o homem é um tolo, pois ele está condenado e será executado. No entanto, quão alegre ele está! Ah, e quão tolo é o homem mundano que, enquanto a sentença está sendo registrada contra ele, vive em divertimento e alegria. Vocês pensam que a sentença de Deus é sem efeito? Pensam que o seu pecado, que está gravado com ponteiro de aço nas rochas para sempre, é isento de horrores? Deus disse que vocês já estão condenados. Se pudessem então somente sentir isto, o amargor encheria as suas doces taças de gozo, suas danças parariam, o riso se extinguiria como um suspiro, se lembrassem de que já estão condenados. Todos nós deveríamos chorar, se compreendêssemos seriamente que por natureza não temos vida aos olhos de Deus. Estamos realmente condenados, a morte está decretada contra nós e somos considerados aos olhos de Deus agora tão mortos como se já estivéssemos lançados no inferno. Somos condenados agora pelo pecado, embora ainda não estejamos sofrendo a penalidade, porém, ela está escrita contra nós. Por isso estamos legalmente mortos. Não podemos encontrar vida, a não ser que encontremos vida legal na pessoa de Cristo. Mas, além de estarmos legalmente mortos, estamos também espiritualmente mortos. Isso porque a sentença não somente foi lavrada no livro, mas também no coração, e entrou na consciência e operou na alma, no julgamento, na imaginação e em tudo. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não somente foi cumprido pela sentença decretada, mas por algo que aconteceu em Adão. Assim como num dado momento futuro, quando este corpo morrer, o sangue parará, o pulso cessará e a respiração não virá mais pelos pulmões, assim também no dia em que Adão comeu do fruto, ele morreu espiritualmente. Sua imaginação perdeu seu poder de ascender às coisas celestiais e ver o céu. Sua vontade perdeu para sempre seu poder de escolher aquilo que é bom. Seu julgamento perdeu toda a sua habilidade de julgar entre o certo e o errado, decidida e infalivelmente. Ainda assim algo foi retido na consciência, sua memória tornou-se corrompida, propensa a reter coisas pecaminosas e a deixar as coisas virtuosas deslizarem para longe. Todo o poder que ele tinha cessou quanto à sua vitalidade moral. A bondade era a vitalidade do seu poder, isso se foi. Virtude, santidade, integridade, estas eram a vida do homem, e quando elas se foram, o homem tornou-se morto. E agora, todo homem, no que concerne às coisas espirituais, está morto em delitos e pecados. A alma não está menos morta num homem carnal do que o corpo quando depositado num túmulo. Ela está real e positivamente morta. Não se trata de uma metáfora, pois Paulo não fala por metáforas quando afirma: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Oxalá eu pudesse pregar tudo aos seus corações a respeito deste assunto. Foi suficientemente ruim quando eu descrevi a morte como tendo sido decretada, porém agora eu falo disso como tendo de fato acontecido nos seus corações.
Vocês não são o que eram antes, não são o que eram em Adão, nem o que foram gerados. O homem foi criado puro e santo. Vocês não são as criaturas perfeitas das quais alguns se gloriam. Todos são totalmente caídos, todos se desviaram do caminho, tornando-se corruptos e sujos. Oh, não ouça o canto da sereia daqueles que falam da dignidade moral e do elevado estado de vocês no tocante à salvação. Vocês não são perfeitos. A palavra tão forte, ruína, está escrita em seus corações e a morte está selada em seus espíritos. Não imagine, ó homem moral, que poderá ficar de pé diante de Deus em sua moralidade, pois você não é mais do que uma carcaça embalsamada em legalismo, um defunto enfeitado em finas roupas, porém ainda corrupto na presença de Deus. E não pense, ó possuidor da religião natural, que poderá pelo seu poder e força fazer-se aceitável a Deus. Ó homem, você está morto e poderá vestir a morte tão gloriosamente como quiser, porém ainda assim isso seria uma farsa solene. Ali está a rainha Cleópatra. Coloque sobre a sua cabeça a coroa, vista-a com mantos reais, deixe-a sentar com pompa, mas que calafrio você sente quando passa por ela. Hoje ela é bela, até na sua morte, mas quão terrível é ficar em pé junto desse corpo, mesmo que seja de uma rainha morta, tão célebre pela sua majestosa beleza. Portanto, você poderá ser glorioso em sua beleza, agradável, maravilhoso e bondoso. Você coloca a coroa da honestidade sobre a sua cabeça, usando todas as vestes de honra, mas a não ser que Deus o tenha vivificado, ó homem, a não ser que o Espírito tenha tratado com a sua alma, você é tão detestável aos olhos de Deus como um corpo frio lhe é repugnante. Você não escolheria viver com um morto assentado à sua mesa, e Deus não tem prazer em que você esteja diante dos seus olhos. Ele se ira com você todos os dias, pois está em pecado, está morto. Oh, creia nisso, leve-o a sério, aproprie-se disso, pois é bem verdade que está morto, tanto espiritualmente como legalmente. Não temos nem vontade, nem poder, posto que ele concede ambos, porquanto ele é o alfa e o ômega na salvação do homem. Não há vida na morte. Nosso texto implica em que os homens por natureza estão mortos. Mas não quereis vir a mim para terdes vida.